Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema relacionado a direito de trânsito. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar da hipótese de o órgão de trânsito notificar o proprietário ou infrator da penalidade de multa e, ao mesmo tempo, notificar da instauração de um processo de suspensão. Ou seja, o processo de multa e o processo de suspensão correndo ao mesmo tempo. Essa hipótese ela decorre de infrações autossuspensivas, tá bom? Então essa hipótese se aplica a infrações autossuspensivas, por exemplo, artigo 65, dirigir sob a influência de álcool. Ela prevê pontuação, prevê multa e prevê suspensão. Então, nesse caso, o órgão de trânsito, ele pode, quando notifica o proprietário ou infrator da multa, para pagamento da multa, e com prazo de recurso, já pode ao mesmo tempo instaurar a suspensão, e essa previsão, ela está no parágrafo 10 do artigo 261 do CTB, e que vale a leitura, tá? Eu vou ler aqui. O processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Então, a regra estabelecida aqui pelo parágrafo 10 do artigo 261, e vale dizer que esse parágrafo 10 teve a redação, tá bom? Dada pela Lei 14.071 de 2020, é uma regra que já está valendo, tá? Há algum tempo já. Mas, enfim, o que diz essa nova regra? O proprietário ou infrator, tá? Notificado, e aqui, como eu disse, de infrações autossuspensivas, tá? Multas autossuspensivas. Então, o proprietário ou o infrator notificado da multa, ele já pode responder um processo de suspensão, tá? Aqui na lei, tá bom? E nos termos da lei, aqui não há de se falar em violação ao contraditório, à ampla defesa, porque com relação à multa continua garantido digamos, o amplo grau de jurisdição, tá? Amplo grau de jurisdição. Então, ali o proprietário ou infrator vai ter oportunidade de apresentar defesa prévia, recurso na primeira instância e recurso na segunda instância. São 3 oportunidades. Que a novidade ou o problema é que na segunda instância, e aqui nessa hipótese, como é que ocorre na prática? Quando há notificação para defesa prévia e a apresentação de defesa ou não há, a segunda notificação de indeferimento da defesa ou da falta dela, essa segunda notificação, que é a notificação da multa, ela já pode vir acompanhada de prazo de defesa no tocante ao processo de suspensão, porque, como diz aqui, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo da aplicação da penalidade de multa. Então, o proprietário aqui, nesse caso, o infrator, é notificado da multa, tem prazo lá para pagar a multa ou para recorrer, ao mesmo tempo já vai correr prazo do processo de suspensão. E isso não acontecia anteriormente, porque antes, tá? Antes dessa redação, dessa lei, dessa inovação, enquanto não transcorresse em julgado o processo de penalidade de multa, o órgão de trânsito não instaurava processo de suspensão. Tinha que acabar primeiro aqui o processo de multa. Agora não, agora a lei é muito clara, né? Deverá, diz ainda, né? Deverá ser instaurado. As resoluções do CONTRAN que disciplinam esse tema é a resolução 723 de 2018 do CONTRAN, que trata dos processos de suspensão e de cassação, e a resolução 619 de 2016 do CONTRAN, que trata dos processos de autuação e de multa. Eu vou ler aqui, ó, artigo 8º da resolução 723, o inciso 1.
para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado o processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261 do CTB. Aqui já diz o quê, tá? O artigo 8º, inciso 1, disciplinando o tema. O órgão de trânsito deve instaurar processo único, ou seja, notificou da multa, já vai correr aqui a suspensão, tá bom? Lá diz, né, ao mesmo tempo, aqui usa aqui, diz processo único, ou seja, vai correr, quando o órgão de trânsito for julgar a multa, já vai julgar a suspensão. É o que dá a entender aqui a leitura desse texto, que cabe críticas, viu? Depois eu vou até pontuar algumas coisas, não hoje, que dá para questionar com relação a esse regramento aqui. Mas vamos prosseguir. Eu vou ler agora o parágrafo 2º do artigo 11 da Resolução 619 de 2016 do CONTRAN, que diz assim, ó, parágrafo 2º. Quando o processo de suspensão do direito de dirigir for instaurado concomitante ao processo de aplicação da penalidade de multa, a notificação da penalidade de multa poderá ser dirigida ao proprietário e ao infrator, devendo conter, além do disposto neste artigo, as informações referentes à suspensão observada a Resolução 723. Então fica muito claro aqui, tá? É uma regra que já está valendo. Então, no caso do cometimento de multas autossuspensivas, existe sim essa possibilidade. Proprietário ou infrator foi notificado da multa, o órgão de trânsito já pode sim notificá-lo da suspensão do direito de dirigir. Os dois processos aqui correndo ao mesmo tempo. Isso não acontecia anteriormente. Então, muitos motoristas têm se surpreendido, muitos proprietários têm se surpreendido e ainda vão se surpreender, mas é uma regra que já está valendo há algum tempo. E, segundo a lei, tá? Segundo o artigo 261, parágrafo 10, não há aqui violação à ampla defesa e ao contraditório, tá bom? Eu até entendo as críticas, mas aqui é texto de lei, tá bom? Texto, pegando aqui literalmente o texto de lei. Então, não há aqui violação à ampla defesa, contraditório. A diferença é que os dois processos, a partir da notificação da multa, vai correr ao mesmo tempo, tá bom? Então fica aí essa consideração com respeito a essa nova regra, né? Esse novo regramento, que sim, a partir do momento, e aqui diz respeito, claro, às infrações autossuspensivas, a partir do momento que há a notificação da penalidade de multa, o órgão de trânsito, como diz lá o parágrafo 10 do artigo 261, deverá instaurar concomitantemente um processo de suspensão do direito de dirigir.